Bom, uma grande satisfação e alegria estar com vocês esta noite. Mais uma noite de ProVip. Para quem nos visita hoje pela primeira vez, o ProVip ele é um evento idealizado para tratar sobre assuntos de empreendedorismo, tratar sobre assuntos de carreira, ajudar pessoas e empresários que têm aí um objetivo em comum, que é obter sucesso naquilo que faz. Nós temos por aqui normalmente algumas pessoas que são convidadas a trazerem temas que são muito relevantes para este âmbito. Algumas delas trazem temas voltados para um âmbito mais empresarial e em alguns momentos nós trazemos algum assunto mais voltado para o âmbito de carreira. Independente de qual seja o contexto no qual a gente traga alguma informação aqui, é sempre bom você estar atento, porque hoje você pode não ser o empresário, mas amanhã pode ser. E você que é empresário, gostaria de ter bons profissionais trabalhando na sua empresa, então é interessante que você também esteja atento às dicas que nós passamos e trazemos para que você consiga também, quando for ter uma contratação, algum tipo de tratativa com o seu colaborador, você também possa utilizar aqui dos conhecimentos que a gente acaba compartilhando aqui com vocês. O nosso tema de hoje é transforme ideias em ações. Esse é um tema que vem sendo amplamente discutido em vários tipos de contexto. Não só um contexto empresarial, mas também no contexto empresarial que eu digo é onde você é o dono de uma empresa, mas também num contexto de carreira, onde muitos recrutadores buscam pessoas que muitas das vezes não possuem todo o conhecimento para a área. Mas uma coisa que eles observam é, essa pessoa tem atitude e ela tem facilidade para transformar aquilo que eu peço ou aquilo que a empresa precisa em ações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu queria começar com uma pergunta para você que é interessante, mas é uma pergunta mais reflexiva, você não precisa me responder. Você já parou para pensar que hoje você tem acesso a uma ferramenta que eu diria que é uma das mais completas e complexas de toda a história da humanidade? E a gente está falando da mente humana. Não é à toa que nós vemos na Bíblia, em Efésios 6,17, dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui claramente a gente vê essa preocupação que a própria Bíblia já traz para nós com relação à nossa mente. E tudo isso para quê? Para que nós tenhamos uma proteção contra pensamentos errados que nós possamos ter ao longo da vida e também, claro, para nos lembrar das promessas da salvação. Na Queen's University, é uma universidade no Canadá, em julho de 2020, uma junta de neurocientistas fez um estudo. E eles conseguiram identificar nesse estudo qual é a forma que a nossa mente trabalha quando estamos pensando. E eles lançaram um método que é inédito. O que eles fizeram? Eles conseguiram perceber quando um pensamento inicia e quando um pensamento termina. E esse estudo ele foi feito por quê? Porque na maior parte do nosso dia a dia, nós temos pessoas que sofrem, como estas que vocês podem ver aqui. Às vezes eu me identifico com algumas delas no meu dia a dia. Mas nós temos pessoas que no dia a dia sofrem como se estivessem sendo estranguladas pelos seus pensamentos e ideias, massacradas e até mesmo a famosa enxaqueca, que é aquele rosto de que não sabe para onde ir, né? Não sabe o que fazer. E por isso esse estudo foi tão importante para essa equipe de cientistas. Porque é um problema que afeta não é apenas um grupo de pessoas, mas é um problema mundial. E durante esse estudo, eles conseguiram perceber que uma pessoa de idade jovem para adulto tem em média 6.200 pensamentos por dia. Você acha pouco ou acha muito? Eu acho muito. E com base nesse estudo inédito, outros estudos foram surgindo. Então, quando você busca na internet, você vai perceber que existem estudos que dizem que uma pessoa pode ter até 80 mil pensamentos ao dia. É muita coisa.
É muita coisa. E por isso é importante a gente saber como parar, refletir e organizar bem os nossos pensamentos. Porque na maioria dos dias, nós ficamos com pensamentos de frustração, não é mesmo? Parece que a gente não conseguiu cumprir com a nossa meta do dia. Parece que a gente não conseguiu alcançar aquilo que nós havíamos planejado para fazer durante todo um dia. E o planejamento e a organização de ideias, ela é importante no nosso dia a dia. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas 14, a partir do 25 até o 32, a gente vai ver ali algumas condições para ser um seguidor de Cristo. Mas eu quero ler com você, se você tiver a Bíblia aí contigo, ou se tiver uma forma de abrir lá no celular, é importante que a gente faça essa leitura juntos. Lucas 14, a gente vai ler a parte 28 e 30. E ela diz assim, você pode acompanhar também no telão, ok? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula o quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Porque se você não fizer isso, já trazendo aqui para os nossos dias, você vai conseguir colocar os alicerces, mas não vai terminar a construção. Aí todos os que viram o que aconteceu vão caçoar de você dizendo: esta pessoa começou a construir, mas não pôde terminar. É engraçado que nós temos muitos pensamentos e muitas ideias todos os dias. E na maioria das vezes, tomamos ações, tentamos construir ações para aquilo que nós idealizamos, pensamos, sonhamos, mas nós não paramos para refletir de fato quanto isso custaria na nossa vida. E esse é o alerta que Jesus dá aqui. Ele fala, olha, num contexto específico, mas ele fala assim, olha, antes de você querer fazer o que quer, o que pensa que deve ser feito, pare e analise, porque o custo pode ser alto. E uma forma que a gente tem visto hoje de conseguir organizar os nossos pensamentos para que a gente não caia em algumas armadilhas do nosso dia a dia, onde nós entramos por portas ou por caminhos que às vezes a gente percebe que não foi muito bem pensado, não foi muito bem planejado. Uma das formas é listar. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho o costume de listar algumas coisas, né? Olha, eu preciso hoje fazer tal coisa, eu preciso estudar o inglês, eu preciso mandar tal e-mail, eu preciso planejar como que eu vou falar com o meu cliente. Eu preciso ver como que eu vou usar a minha criatividade, não é para criar coisas, mas é para resolver esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. A grande questão desse método linear que a gente segue no nosso dia a dia é que o nosso cérebro muitas vezes não consegue captar todas as coisas que deveriam ser feitas. E a gente se vê no emaranhado de uma lista gigantesca e ao fim do dia sentimos frustração porque passamos uma ideia errada para o nosso cérebro ao dizer, você precisa cumprir toda essa lista, você precisa memorizar toda essa lista, tudo que está escrito aqui é o que precisa ser feito. E hoje a gente vai falar de uma solução, de uma ferramenta que nós temos utilizado muito para estudo, nós temos utilizado muito para o âmbito corporativo, nós temos utilizado muito para facilitar a memorização de um assunto específico e também temos utilizado muito para planejar. Planejar a sua vida, planejar a minha vida, onde eu quero chegar. Quem sou eu, onde eu estou hoje e para onde eu quero ir. Essa ferramenta se chama mapa mental. Quem já ouviu falar de mapa mental, para eu ter um termômetro aqui? Ok. Essa ferramenta se chama mapa mental. Alguns termos que você vai encontrar na internet, normalmente está como mind mapping. É importante você saber os dois termos, porque no corporativo às vezes tem muito disso. Você tem um conhecimento específico, e às vezes numa entrevista, a pessoa que está falando contigo, ela usa esse termo, ao invés de usar o termo português, e aí de repente a gente fica lá, né? Você pode ficar nervoso por não saber o termo que está sendo utilizado, mas na verdade você sabe o que é. Então, mind mapping significa mapa mental, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, os pontos que a gente vai cobrir hoje aqui vai ser o que é esse mapa mental, no que ele é útil,
como usá-lo e como iniciar um mapa mental. Porque normalmente a gente sabe, tem um conceito, mas às vezes a prática mesmo, nunca colocamos a mão para fazer e sentir o quão gostoso é fazer um mapa mental. O mapa mental, ele é uma ferramenta visual que nos ajuda a organizar ideias, nos ajuda a organizar pensamentos. Ela possibilita que a gente tenha uma percepção muito próxima do real sobre tudo aquilo que envolve o nosso principal objetivo. Então, diferente de uma lista, onde a gente pega e sai colocando tudo de forma linear, palavra por palavra, o mapa mental, ele vai nos dar uma possibilidade de fazermos um simples desenho e usarmos palavras-chave para conectar todas essas coisas ao nosso objetivo. Para que ele é útil? Ele é útil para organizar ideias, organizar pensamentos, fazer discussões em equipe. Muitas das vezes a gente está em algum projeto específico e são muitas ideias. A gente chama do famoso brainstorm, que é aquela tempestade de ideias. Mas como organizar e estruturar tudo isso? Às vezes numa reunião, inclusive numa entrevista, a gente não tem tempo hábil para escrever exatamente tudo o que a pessoa está dizendo. E quando a gente tem um conceito como esse, nos ajuda muito a focar nas palavras-chave e construir uma ideia sobre aquilo que está sendo dito na reunião. Ele sugere uma grande facilidade de elencar os tópicos e também uma visão mais conectada com o nosso propósito inicial. Como que eu posso usar um mapa mental? Você pode usar num caderno, numa agenda que você tenha, numa reunião, na aula. Eu não sei, as pessoas que estão aqui que ainda estudam, mas eu na aula tinha costume de fazer desenho de tudo. Não porque eu era desenhista, mas é porque era mais prático depois eu olhar e fazer uma revisão sobre aquilo, do que eu ter que escrever linha a linha, para depois ter que ler todos aqueles pontos. Era muito pior, então eu precisava fazer um desenho. Eu preferia fazer um desenho. Pode ser em software. Existem muitos softwares hoje que a gente consegue, de fato, utilizar para fazer um mapa mental. Muitos deles grátis, algumas versões pagas. O que se diferenciam? Quantidade de mapas que você quer criar, quantidade de pessoas com que você quer compartilhar o seu mapa, facilidades, integrações e por aí vai. Como é que eu posso iniciar o meu mapa mental? Eu posso definir um assunto principal. Então, supondo que nós vamos falar hoje, aqui nesse exemplo, sobre como fazer um culto. Até uma sugestão, né? A gente estava conversando, nós os três. E eu coloco como realizar um culto no centro do meu papel, no centro da minha folha, no centro do meu software. E depois eu começo a ramificar, a criar ramos do assunto principal que eu acabei de colocar no papel, com palavras-chave que conectam a esse meu propósito. Então, se eu quero fazer um culto, eu quero prestar um culto aqui, e olhando da ótica de quem tem um ministério e exerce um serviço na igreja, então eu vou ter alguns ramos, né? Eu vou ter aqui ministração da palavra, vai ser um ramo. Eu vou ter a ministração do louvor, será outro ramo. Eu vou ter a diaconia servindo, vai ser um outro ramo da minha ideia principal. Então eu começo a criar uma visão de um todo para o objetivo que eu quero. E isso me facilita depois para perceber se eu estou esquecendo de algo que é muito importante. Isso me facilita depois receber uma ideia de uma outra pessoa que está discutindo comigo e saber onde é que eu posso rapidamente encaixar aquela ideia. Percebe que é muito melhor? Porque quando a gente está anotando no caderno, e a conversa normalmente não é linear, então quando a gente está anotando no caderno, o palestrante ou o ministrante fala alguma coisa que você fala, isso se conecta, está lá no primeiro tópico que foi dito. Só que você não tem mais espaço para escrever mais nada lá no primeiro tópico, já passou, as linhas já acabaram. E depois as anotações, elas ficam muito complexas de entender. Então, o mapa mental ajuda a gente a ter essa visão. Ajuda também a decidir quais serão os ramos principais e dentro de cada ramo,
quais serão os subtópicos. Então, se eu estou falando que eu vou prestar um culto e eu preciso ter ministros de louvores no meu ramo principal, um objetivo, né, secundário aqui, eu vou dizer o seguinte, que dentro da ministração de louvor, eu tenho que ter músicos, eu tenho que ter cânticos, eu tenho que ter a determinação de um tempo para aquilo acontecer. E tudo isso eu consigo colocar de forma visual e prática, para que a gente consiga perceber se estamos mais próximos do objetivo ou não. E aí esse desenho aqui ele é muito peculiar, né? Por quê? Porque a nossa mente ela começa a ter uma visão clara e mais estruturada sobre o que de fato a gente pretende com aquele projeto, com aquela ideia ou com aquele pensamento. Exemplos de mapas mentais. Nós temos aqui, por exemplo, nessa visão aqui, o que nós chamamos de plano de negócios. Imagina uma pessoa que está querendo abrir uma empresa, por exemplo, ou está querendo verificar se os processos dessa empresa está bom, se precisa de melhoria e por aí vai. Então, ao centro, tem a ideia principal que é plano de negócio. E depois, a gente cria ramos com palavras-chave. Não é texto, tá? Gigantesco. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente não consegue ler isso e memorizar depois. Tem que ser palavras-chave que se conectam ao objetivo principal. Então eu tenho lucro, eu tenho ideia, marketing, produto, estratégia e time. Estes são os ramos que eu falei agora há pouco. Eu tenho a ideia principal e eu tenho os ramos. Dentro de cada ramo desse, a gente vai acabar tendo as ramificações. Porque dentro do marketing, concorda? Eu posso ter marketing digital, eu posso ter marketing no papel, eu posso ter marketing via rádio, eu posso ter N coisas dentro do marketing. E aí a gente começa a ver que esse mapa, ele pode crescer. E ele vai crescendo mais. E ele vai trazendo uma visão mais interessante para nós, de como é que nós podemos construir uma visão do todo daquilo que eu estou pensando e idealizando. Eu tenho aqui um outro exemplo de mapa mental. Criaram aqui um mapa mental do sucesso. Aí a pessoa que criou esse mapa mental, ela diz o seguinte, para ter sucesso, você tem que ter conhecimento, e aí criou aqui algumas ramificações, olha, livros, experiência. Aí depois ela fala assim, olha, tem que olhar para os erros, para melhorar, não continuar caindo nos mesmos erros. Tem que ter paciência, tem que ter autodisciplina. Hoje, sinônimo de sucesso para alguns é também ter um dinheiro. Bom, se a gente está falando de um negócio, é bom que tenha algum tipo de giro financeiro. E aqui essa pessoa falou que sorte faz parte do sucesso. Quem criou esse mapa viu dessa forma. Então não vai existir uma regra definitiva para você criar o seu mapa mental. É importante que você siga alguns princípios como esse. Objetivo ao centro, grandes ramificações, importantes ramificações, e depois tudo o que tem dentro dessa ramificação. Aqui tem um outro exemplo de onde eu posso aplicar o mapa mental. Eu posso aplicar um mapa mental como professor, como aluno, como um analista de uma empresa, na minha vida pessoal, na construção de algum projeto muito específico. Não existem limites onde você pode aplicar o mapa mental. Agora existem alguns cuidados que a gente precisa tomar na construção do mapa mental. Percebe que a gente está dizendo o seguinte, nós temos uma solução interessante para organizar os nossos pensamentos e as nossas ideias. Não só para mim, mas também junto com outras pessoas. Isso é bacana. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados que, na internet, a gente vai ter muitos tipos, variadas formas de mapas mentais. E a gente tem uma forma aqui que hoje, e aí não é o Tiago que está dizendo, mas existe um conceito por trás, que diz que o mapa mental ele precisa ter uma conexão direta entre o ramo e a ramificação. Aqui nesse, por exemplo, você vê que até pode daqui a pouco ter um objetivo geral aqui, mais central, mas ele depois é quebrado por outros círculos, e que depois vem outros círculos. E quando você precisar lembrar, de fato, sobre o que era o mapa mental, você pode ter algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque você não tem uma diferenciação entre cores
que é importante no mapa mental. E você tem alguns bloqueios entre o seu objetivo principal, os ramos e as ramificações. Aqui nesse outro caso ao lado, ele tem algo que parece muito bonito e interessante, e cada pessoa, de novo, cada pessoa cria como acha por bem. Só que perceba que eu tenho aqui o objetivo ao meio, eu tenho aqui as ramificações em cores diferentes, o que pode me ajudar até a lembrar delas, porém eu tenho depois alguns textos muito grandes que podem me complicar um pouco na hora de entender exatamente qual é a ideia que eu quero passar, o que eu quero de fato transmitir com esse mapa mental. A gente vai fazer uma prática, e por isso vocês têm alguns tablets em cima da mesa. 1, 2, 3, 4. Está faltando um tablet. Tem um aqui. Só desbloqueia para mim, por favor. Acho que já deve estar desbloqueado. Nós vamos fazer agora um exercício prático. Porque essa ferramenta ela é poderosa e ela não pode ficar só no âmbito conceitual. Porque ela tem uma aplicação muito ampla para tudo que você for fazer. Estudo, empresas, negócios, ideias, projetos, sonhos e etc. e tal. E nesse exemplo, vocês têm um tablet à mesa de vocês. E alguns tablets, vocês estão visualizando aí 2 projetos. Um é carreira. Eu vou pedir para vocês clicarem em um tablet no projeto de carreira. Vocês vão abrir o projeto carreira. E aí eu vou pedir aqui para a equipe de apoio lançar aqui na tela, para mim, por favor. Carreira, exatamente. Então, basicamente, vocês estão conectados a esse projeto que está aqui na tela. E o que a gente vai fazer em conjunto? A gente vai ajudar as pessoas que estão aqui e que buscam entender melhor como é que ficaria esse mapa mental delas sobre carreira. Então, como nós temos pessoas aqui que já são maduras, experientes, conhecem de mercado, conhecem de negócio e por aí vai, estas pessoas vão usar o seu conhecimento para ajudar as outras pessoas que estão iniciando e que não sabem qual é a carreira que vão seguir, o que vão escolher, o que vão estudar. Ok? Todo mundo já conseguiu acessar a parte do carreiras aí? Então tá bom. Como é que vai funcionar aí? Você vai ter ao centro da sua tela escrito carreira. Você vai dar um clique em carreira e logo abaixo vai exibir para você um botão para que você consiga inserir um ramo que é extremamente importante para uma pessoa que está buscando carreira. Então você vai clicar em carreira, e aí você vai clicar nesse maisinho aqui, ok? E vai digitar um ramo que você acha que é extremamente importante para uma pessoa que está buscando carreira. Clica no carreira e clica aqui no... e digita. Ok? Dúvidas? Clicou, só digitar. O que você acha importante para uma pessoa que está buscando uma carreira? Você pode inserir N coisas, ok? Porque lembra, o objetivo é a gente ajudar essas pessoas a terem uma visão do todo para que elas consigam ser bem-sucedidas naquilo que elas esperam. É legal aqui que a gente vai ter um outro desafio, que é o trabalho em equipe. Então a gente vai ter o nosso primeiro, a gente chama de primeiro team building aqui no ProVip, né? É essa construção de atividades em equipe para um objetivo em comum. À medida que vocês forem adicionando, vocês vão vendo que ali na tela já vai aparecendo o que cada um de vocês está inserindo, ok? Então, se quiser ajudar, super bem-vindo. Pode pôr mais de um, quantos quiser. Tá? Pode inserir. Ó, aproveita essa pessoa que está do seu lado, que tem conhecimento de mercado, e aí você pressiona ele, fala, e aí, meu jovem, o que eu posso colocar aqui para ter uma carreira de sucesso? Aqui a gente também tem pais, né? E o pai sempre quer o melhor para o filho, não é mesmo?
que a gente colocou aí de carreira? Projeto de vida. Ok, está logo ali, olha só. Projeto de vida. Interessante. Networking. Quem colocou networking? De onde veio? Aqui. Né? Ter essa rede de relacionamentos é importante. Por que é importante, será? Porque você consegue trocar, né, ideias, fazer benchmark, né, entender se aquela outra pessoa que já passou por essa experiência também consegue te dar exemplos do que ela passou. Então, é muito importante também você ter essa parte do networking, inclusive por uma questão de indicação. Porque quando você expande sua rede, né, de contatos, você pode se tornar referência dentro da sua área, né? Então, é muito importante. Legal, muito bom. Networking, rede de relacionamento. Aí eu vou voltar para vocês porque eu sei que vocês estão querendo carreira. Você viu como é importante ter uma boa rede de relacionamento? Hoje, vocês estão pensando o que fazer, ou como e quando fazer. Mas desde já, durante esse processo, é importante terem bons relacionamentos. Porque o mundo gira, principalmente o mundo de negócios, né? Ele gira. E essas pessoas que vocês conheceram hoje, na universidade, ou na primeira empresa que vocês passaram, pode ser a pessoa que vai te abrir, estender as mãos e abrir a porta que vocês tanto precisam. Qual é o limite que você conseguiria alcançar nessa carreira? E aí você vai saber, você vai falar assim, faz sentido para mim? É isso que eu quero ou não? E disciplina já foi falado. Quem colocou vontade? Vontade. Por que vontade assim? O que é importante? Se você tiver força de vontade, né, você consegue buscar aquilo que você deseja, né? Você persevera naquilo, você vai com força de vontade, você vai adquirir conhecimento, porque você tem vontade. Você vai conseguir se disciplinar, porque você tem vontade. Você vai conseguir fazer um projeto de vida, porque você tem vontade. Então, você luta por aquilo que você deseja. Muito bom. E quando a gente fala em vontade, essa questão de querer vencer, se a gente escrever por si só essa palavra aqui, pode ser que a gente não consiga alcançar. Porque às vezes a vontade vem e vai. E depende do cenário que a gente está, inclusive, né? Depende do humor, depende da família, depende do mercado, depende de várias coisas. A gente acorda bem para uma coisa e para essa mesma coisa a gente às vezes acorda muito mal. É importante que a gente consiga estabelecer ramificações que nos dê um embasamento para que nós consigamos alcançar esse objetivo principal que é a carreira. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente colocou ali, por exemplo, estudo. Dentro de estudo, eu vou pedir para a gente ramificar o que é estudo. Porque percebe que ele está num nível muito alto, estudo pode ser qualquer coisa para já. É importante? É importante. Mas é estudo do que especificamente? O que eu preciso ter de estudo para alcançar o meu objetivo, que é ter uma carreira de sucesso? Então vamos editar justamente esse ramo do estudo. Olha, subiram aqui, ó, idiomas. Idiomas é uma coisa importante para estudos, para ter uma carreira de sucesso. Faculdade, línguas, colocar uma especialização, pós-graduação, mestrado. Muito interessante. Muito interessante. Mas o quê? Dependendo do tipo de carreira que você quer seguir, tem algumas coisas que são interessantes, né? E por isso essa ferramenta é importante e ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, porque a gente não fica limitado ao nosso conhecimento. Quando a gente usa a ferramenta e trabalha com outras pessoas, a gente pode enriquecer mais o nosso projeto. Então, por exemplo, ali poderia ter um intercâmbio, pode ser uma opção. Pode até, se for o caso, estar dentro de especialização. Você tem uma especialização que você faz localmente, onde você mora, no país que você está. Você pode ter um intercâmbio para fazer isso, para usar de especialização também. Agora, uma outra coisa interessante aqui é que nós temos algumas palavras que são duplicadas, está vendo? Temos ali especialização e especialização. Temos em cima faculdade e embaixo pós-graduação e mestrado.
Essa ferramenta ela começa a ajudar a gente a organizar melhor as nossas ideias do ponto de vista de que eu posso colocar ali, ao invés de deixar faculdade lá em cima e embaixo mestrado e tal, eu posso colocar um curso de nível superior, por exemplo. E depois sintetizar essas informações dentro de um nível mais superior. E eu começo a ter um mapa mais completo e ao mesmo tempo mais enxuto. Estão conseguindo compreender? Agora eu vou fazer uma pergunta para os rapazes, para as pessoas aqui que estão querendo ter uma carreira bem-sucedida. Você acha que essas informações que foram colocadas aqui é o suficiente para você conseguir obter uma carreira de sucesso? Não tem certo ou errado, é a sua percepção mesmo. O que você acha? Você acha que sim? Sim. Tem tudo o que você imaginaria ali para ter uma carreira de sucesso? Sim. No estudo? E você, Mari, o que você acha? Tem tudo? Eu acho que não. Não sei o que pode estar faltando, mas acho que tem mais coisa, né? Acho que além disso tudo, tem outras etapas. Tem outros tópicos, sem dúvida. Mas isso vai depender muito do que vocês vão querer seguir na vida, ok? E o interessante disso é que podem haver outros tópicos e esse plano não acaba aqui, porque assim como eu fiz com vocês, vocês podem fazer com amigos. E assim como foi muito bem colocado aqui, fazer pesquisas com quem é da área. Imagina que você quisesse seguir pela advocacia. Bom, você tem um advogado à sua mesa. E aí você diz, olha, eu criei aqui um plano, um mapa mental sobre o que eu imagino que é trabalhar nessa área. O doutor poderia me ajudar a complementá-lo? Porque pode ser que tenha alguma coisa aqui que está me escapando. E eu quero ter essa visão do todo para entender o que é que eu preciso e devo atacar inicialmente ou não. Ok? Sim. Na questão da carreira ali, então seria o ideal mesmo é que a gente defina, né, qual carreira que eu estou falando. Então eu tenho que ter um tema definido, né? Então tipo, eu quero ser médica. E aí dentro dessa definição eu começo a falar, tá, médica, eu sei que eu tenho que estudar muito, né? Eu tenho que prestar vestibulares, eu tenho que fazer isso, né? Então residência. Tá. Exatamente, exatamente. A pergunta é bem interessante, tá? O seu objetivo, ele tem que ter pelo menos uma definição clara do que é. Aqui a gente trouxe ele um pouco mais amplo, mas no seu dia a dia você vai ter um objetivo que ainda que ele é muito mais restrito e mais próximo da sua realidade. Então ali poderia estar uma carreira em medicina, carreira em logística, carreira em advocacia, que ainda assim são temas amplos. Porque você vai falar, em medicina é muita coisa. Mas aí você vem quebrando exatamente em qual área que é que você quer trabalhar. E o que é que você precisa fazer para estar lá. Pastor, é interessante também para contribuir, por exemplo, ali nós temos dois pontos, né? Línguas e idiomas. Independente da carreira que você vai escolher, tanto ali no foco central, que idioma que é importante para a sua carreira? Hoje nós temos 2 idiomas que são falados mundialmente. Por exemplo, você pode abrir mais uma ramificação, o inglês. Se você for um médico, você vai precisar falar inglês. Se você trabalhar com TI, você vai precisar falar inglês. Se você quiser ser um pastor, você vai precisar também falar inglês, espanhol, né? Então, é muito importante ter essa percepção, porque mesmo quando nós não sabemos o foco central, algumas coisas podem contribuir para a gente ir tendo esse mapeamento mais completo, tá bom? Exatamente, muito obrigado pelo complemento. Se deram por satisfeito para já? Acharam que dá para entender, dá para encarar esse desafio? Pastor Aslan? Queria só fazer um comentário, só para tentar assim, até deixar assim um pouco claro essa questão das ramificações aqui com relação à carreira. Eu vou utilizar como exemplo o que eu faço. A primeira opção foi escolher a nível de estudo direito. Dentro do direito, a gente tem N coisas que podemos seguir, tipo, sei lá, ser professor, por exemplo, ou ser advogado, ou seguir carreira pública. Dentre as opções, eu escolhi
ser advogado. Mas o que é mais interessante... E pelo tá tudo menos- bem, né? O Tá que, tudo bem. o que é mais interessante dentro de uma carreira é que ela também te ajuda a construir uma identidade dentro daquilo que você quer. Então, eu quero o quê? Ser advogado, vou me colocar como tal. Mas que tipo de advogado? Um advogado corporativo? Ou um advogado criminalista? Ou um advogado trabalhista? Eu quero ser um advogado voltado para a área trabalhista. Então, para me ser um advogado voltado para a área trabalhista, o que eu vou precisar? Uma especialização, um MBA e assim sucessivamente. Então, é sempre interessante, na hora de construir esse mapa, junto com essa construção, você também trazer essa identidade dentro da sua carreira, né? Muito bom, exatamente. Muito bom. Fechamos esse primeiro exercício com relação a quem busca uma graduação. Minha recomendação é que vocês peguem esse exercício e façam depois, porque vocês vão descobrir coisas interessantes. Para você que é pai, tem alguma pessoa que está buscando carreira dentro do seu convívio, estimule ele a criar também um mapa mental, porque realmente vai facilitar muito o entendimento dele sobre o que ele deve ou pode fazer para ter uma clareza de propósito. A gente vai fazer um segundo exercício que é referente a uma empresa agora. E nós vamos fazer sobre uma empresa de peças e acessórios automobilísticos. Será que teria alguém aqui no nosso meio que tem uma empresa de peças e acessórios automobilísticos? Acho que sim, hein? E o nome dele é? Giovanni. Então, de antemão já fica aí, né? Se você tem um interesse em ter algum tuning no seu carro, fale com o irmão Giovanni, que ele entende do que faz. Fabricante até. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês saírem desse mapa mental, que é o de carreira, e acessarem o outro mapa mental que aparece aí para vocês na tela. E a gente vai ajudar o irmão, o nosso querido Giovanni, a criar um mapa mental para a empresa dele. Mas eu não tenho uma empresa de peças e acessórios, Thiago, eu não entendo nada de carro. E essa é a graça do mapa mental. Porque quando a gente abre para outras pessoas nos ajudarem a criar o mapa mental, eu adquiro uma informação do ponto de vista de quem é cliente também. Então, se você tem algum conhecimento em peças e acessórios, ótimo. A gente vai inserir ele nesse mapa para ajudar o Giovanni. Agora, se você não entende nada de peças e acessórios, mas o que você esperaria de uma empresa que fornece peças e acessórios? Então, vamos fazer esse trabalho em conjunto? Então, vamos lá. Podem começar. Muito bom. Nós já temos aqui, então, os principais ramos. Correto? Temos ali alguns principais ramos. Ou seja, nem todo mundo aqui é especialista em autopeças. Mas alguém é cliente e aí expressou ali o seu desejo quando vai a uma empresa que vende peças e acessórios. Temos aqui também pessoas que entendem do ramo e colocaram ali especificamente temas que são mais inerentes a esse tipo de assunto. Muito bom. Agora a gente vai precisar dar uma ajustada nisso daí, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a olhar, a gente vê que existem aí tópicos que na verdade não deveriam de estar no ramo principal, mas eles poderiam estar na ramificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui estoque, eu tenho a definição de sortimento. Sortimento e estoque podem estar correlacionados. Depende muito da sua estratégia. Você pode estar falando no sortimento de venda, você pode estar falando no sortimento do estoque mesmo, propriamente dito. Então, para esses temas que às vezes tem aqui umas definições muito próximas, é importante você criar uma palavra-chave e colocar lá dentro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, sem entrar muito em detalhes, mas a gente poderia colocar definir sortimento dentro de uma área comercial, por exemplo, ou o sortimento em estoque. Então, para uma empresa de peças e acessórios, quando a gente começa a olhar tudo o que foi inserido aqui,
será que valeria a pena eu criar um ramo principal escrito departamentos? Será que valeria a pena eu colocar participar de eventos estratégicos dentro de alguma coisa, junto com o marketing, por exemplo, dentro do marketing? Definir bons fornecedores, será que ele faria parte da estratégia da empresa? E a gente poderia ter então aqui um ramo principal falando sobre estratégia, e aí eu tenho os fornecedores lá dentro. Não existe certo e errado, cada um vai entender a melhor maneira de aplicar isso no seu dia a dia. Mas o fato é que a gente tem aqui algumas oportunidades de ajustar esses ramos. Então esse é o próximo passo que eu vou pedir para vocês nos próximos 3 minutos. Dentro do que vocês acham que precisam ajustar, façam já algum tipo de ajuste para a gente deixar esse mapa mental um pouco mais enxuto. Vamos lá, 3 minutos. Agora olha que coisa engraçada aqui. Todos vocês estão mexendo no mesmo plano e eu não vi nesse momento ninguém interagir com nenhuma mesa ao lado. Então pode ser que a sua visão está afetando a visão de outro. Então é sempre importante, quando a gente faz um mapa mental em equipe, que a gente diga o seguinte: pessoal, eu vou pegar marketing aqui, tá? Eu acho que esse ponto aqui, ele trabalharia melhor dentro desse. Estou modificando o marketing. Tem que ter essa colaboração, ok? Entre as mesas. Porque senão uma mesa pode estar mexendo em um ponto e a outra equipe está estruturando outra coisa. Embora vocês estejam em mesas individualizadas, porque por uma questão de logística aqui e espaço, mas vocês são uma equipe única. Imagine que vocês estão na mesma sala, discutindo sobre o mesmo tema, ok? Temos mais 2 minutos. Mais o quê? Ó, já está ficando com uma cara um pouco mais interessante, hein? Bons preços fica ali no ramo principal mesmo? Inteligência de negócios, né? Então, a gente vai tirar o bom preço dali e vai para o inteligência de negócio ou área comercial. Peças de qualidade. Plataforma online de atendimento, joga ali no inteligência de negócios também, né? Então, plataforma online dentro da inteligência de negócios. Não tem compras, não tem fornecedor. Não tem RH. Pós-vendas. O pós-vendas pode estar dentro de inteligência de negócio. Olha, estão falando aqui pós-vendas, ainda não apareceu. Mais o quê? Você viu como é interessante essa ferramenta? Por exemplo, aqui, ó, peças e acessórios. A gente não é especialista A gente tem que criar compras. em peças e acessórios. Mas eu, como cliente, sei o que eu gostaria de ter Fornecedores. quando eu fosse atendido por uma empresa que provê esse tipo de trabalho. E eu gostaria minimamente que, embora algumas dessas áreas não fiquem visíveis para mim como cliente, eu gostaria de ter a minha experiência, que foi o que o pastor Leandro falou na última ministração, completa. Porque quando eu for pagar a minha fatura do preço que eu realmente contratei, eu não gostaria de chegar lá e ter problema que eu não tivesse aqui, por exemplo, uma área financeira, né? Eu não tenho aqui, olha só. Eu tenho a contabilidade. Numa empresa menor, às vezes acaba se unindo, mas não é a mesma coisa. Finanças e contabilidade não é a mesma coisa, né? Então eu gostaria de, depois que eu fiz esse trabalho aqui, eu gostaria de ter um lugar que eu possa chegar e pagar minha conta ali, sem ter que ficar perguntando como é que eu pago, se tem fatura, se não tem. Eu gostaria de chegar num lugar que já tem lá, olha só. Os nossos pagamentos são realizados dessa forma aqui. Tem uma pessoa para me atender ali na porta. Tem uma pessoa que vai te mandar a fatura depois. Tem um sistema que você pode depois baixar, porque você parcelou, e aí você pode baixar o seu boleto. Ou vai ter uma equipe que vai te transferir esse boleto por qual canal de atendimento, que era o que a gente estava dizendo aqui agora há pouco.
Vai ser por um aplicativo, por exemplo, né? Então, eu entrei na loja, eu não tenho visibilidade de tudo isso agora, mas a minha experiência, como foi dito, ela vai ser construída a partir do momento que o dono dessa loja construiu uma visão, sabe o que é o todo desse tipo de negócio e sabe exatamente o que pode ofertar para o seu cliente. A área de inovação. A área de inovação, ela estava ali, ela sumiu, foi para algum canto de inteligência de negócio. Aí, a depender da empresa, pode ser bom como não. Porque, dependendo do tipo de empresa, ter a área de inovação apartada é bom, porque você não tem pessoas determinando o que é a inovação. Você tem pessoas pensando a parte sobre inovação, e só a parte, com as regras que elas avaliaram de acordo com o mercado. E isso pode alavancar a sua empresa. Dependendo do quadro, pode estar dentro de inteligência de negócio. Muito bom. Vamos ver se esse cliente aqui, se ele ficou satisfeito com o trabalho que a gente fez em conjunto. Caro Giovanni, você acha que com esse mapa mental que a gente criou sobre peças e acessórios, você estaria mais seguro hoje no seu negócio? Você viu ali alguma ideia que tenha surgido que você de repente não tenha pensado sobre isso e pode gerar uma reflexão? Ou você acha que realmente as pessoas foram em Nárnia e voltaram e escreveram coisas que não têm absolutamente nada a ver com o seu ramo de atuação? Sim, é interessante todo esse mapa, né? E agora, assim, eu vendo muito pelo Marketplace, só que lá não tem plataforma de venda, né? E o que eu fiz? Eu criei uma estratégia minha, da minha empresa mesmo, em questão de oferecer. Eu ofereço o produto, alguns clientes que recebem, faz filmagem recebendo o produto, e me dando um prestígio em questão de confiança. Eu recebi o produto, tá? E a empresa Aerofoil Race realmente cumpriu com os seus requisitos de entrega, de qualidade e tudo, né? Isso é interessante. E o atendimento é muito importante. Hoje você vai comprar qualquer coisa, isso não só no ramo de autopeça, mas em qualquer ramo que você for fazer ou comprar, a confiança e a estratégia de você ter um bom atendimento. E isso tem me ajudado bastante, né? E a empresa tem deslanchado nisso aí, em questão de confiança das pessoas se ligarem. Eu dou toda assistência, acompanho passo a passo a entrega. Todos os produtos que eu ofereço vai com seguro. Se tiver algum extravio, alguma coisa, tem seguro, né? A pessoa não perde, né? E nem a empresa perde também. E é muito importante isso. E quando a pessoa recebe o produto, eu peço um feedback, falo, recebeu o produto, está tudo ok, está tudo certinho, tudo ok. Isso é muito importante. As pessoas querem ter um bom resultado nisso aí. Muito bom. Hoje você tem no seu negócio coisas que nem foram ditas aqui, que nem foram escritas e que são interessantes para um cliente hoje. Agora, uma coisa que é interessante de tudo isso que foi dito você tem hoje uma plataforma, né, Giovanni? Você tem uma plataforma que você utiliza, ela já te provê muita visibilidade sobre o seu produto, garantia de entrega e tudo mais. Quantos, como você, estão nessa plataforma? Muitas pessoas, minimamente, né? Por quê? Porque essas pessoas hoje, elas não teriam condições por conta própria de pegar um desenvolvedor, criar um website, criar um mecanismo de conversar com o provedor que faça o débito e o crédito dos seus pagamentos e tudo mais. Então, alguma empresa veio e criou esse modelo hoje para você, o que já facilitou muito. Mas que, por outro lado, também aumenta muito mais a concorrência. Porque se você tivesse isso especificamente, para você já seria um passo à frente de muitos. Então, quando a gente olha no mapa visual, no mapa mental, e fala ali sobre inovação e coisas do gênero, o que era importante ter também? Não só o selo dessa empresa, o selo positivo, da empresa que você utiliza para entregar as coisas, né? Como você bem explicou aqui. Mas um selo que te
certifique que você é um especialista naquilo que você faz nesse mercado. Porque dentre muitos, em um mar muito cheio, a pessoa que se destaca é a pessoa que vende peças e acessórios, e principalmente como você que fabrica e que tem um selo de qualidade sobre aquilo, está no meio, como o pessoal colocou, networking com outras pessoas e outras empresas. Está nesse meio, está sendo falado por outras pessoas, e quando alguém fala assim, a empresa, qual é o nome da sua empresa? Aerofólio Reis. Então, quando o pessoal falar Aerofólio Reis, eles vão falar assim, essa é boa. Tem o selo de qualidade, tem o selo de resistência, tem a durabilidade. Automaticamente as pessoas vão saber que o Aerofólio Reis tem todas essas características enquanto empresa, dentro de inovação. De repente, nunca parou para pensar, mas está aí uma coisa nova e que surge dessa roda de bate-papo usando uma ferramenta como essa. Bom, gostou desse exercício? Como é que foi isso para você? Já tinha feito alguma vez? E aí? Achou que trouxe um resultado legal? Dá para testar em casa depois? Fazendo um papel muito colorido? Muito bom. Resumo dessa sessão aqui, que a gente falou sobre alguns pontos importantes. Nós temos aqui um mapa mental que a gente consegue perceber que foi criado muito mais para ajudar a nós mesmos naquela condição humana de ter vários pensamentos ao longo do dia, várias ideias ao longo da nossa jornada de trabalho ou do nosso próprio dia e não conseguir organizá-las muito bem. Nós vimos aqui também que uma solução para a gente sair desse embaraço e esse enrosco é utilizar o mapa mental como uma ferramenta visual que nos traz uma excelente reflexão e uma visão do todo referente ao propósito que a gente tem buscado alcançar. A gente viu também que ele pode ser aplicado em diferentes áreas. Aqui mesmo, no nosso exemplo, a gente trabalhou com quem vislumbra uma carreira e quem quer ter aqui uma empresa de sucesso. E também ajuda com alguns benefícios, dentre eles, uma organização e um relaxamento, eu diria, da nossa mente, porque a gente não tem aquela obrigação de ter que ficar lembrando todas as palavras que foram ditas em uma aula, em uma reunião, ou em um plano que eu gostaria de ter para alcançar algum objetivo em específico. A grande mensagem é, organize-se. E aí a gente tem um microfone, eu vou pedir para cada mesa fazer uma leitura. A mesa aqui do nosso amigo Marcelo. Lê esta primeira passagem aqui, Marcelo, por favor. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque 2:2. A gente não vai estar preso ao contexto, mas a gente entende quais são os pedidos e as características de Deus durante toda a Bíblia. E uma coisa que Deus quer é ordem e clareza, organização. Próximo. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Provérbios 31:27. Cuida dos negócios da sua casa, jovem. Não dá lugar à preguiça. Às vezes, construir o que a gente fez aqui, se a gente estivesse sozinho, por nós mesmos nós não faríamos. Porque bate a preguicite, não é? Eu nem coloquei aqui, vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Eu falei, não, vai ficar muito pesado esse, né? Deixa só esse mesmo, cuida dos negócios da sua casa, que vai ficar mais interessante. Próximo. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Tudo com decência e ordem. Significa que eu posso tomar decisões sem avaliar muito bem a decisão que eu estou tomando? Olha, poder você até pode, porque a decisão é sua, mas significa que você vai conseguir colher um bom resultado disso? Acho que não. E olha aqui o último versículo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Às vezes as pessoas tomam uma decisão no calor da emoção. E aí tomam aquela decisão e carregam para o resto da vida, ou enquanto estiverem naquela situação, falta de paz. Não dormem bem, aceitam uma vaga ou uma oportunidade de emprego que pode estar para além das competências. Está começando a carreira, mas já acha que tem que ganhar um salário estrondoso, mas não entende que tem um processo até chegar lá. Quer ser empreendedor, mas não consegue ainda se auto-administrar em sentar, parar e pensar sobre as coisas que essa pessoa em si pode melhorar dentro do seu próprio negócio, não avalia o mercado no seu entorno. Todas essas são coisas que nós
nós conversamos nos nossos últimos ProVIP e que agora você conhece uma ferramenta com uma oportunidade muito ampla de aplicar e organizar todas as suas ideias até aqui. Então, a mensagem final é simplesmente aplique. Não existe nada, absolutamente nada, que te impeça de aplicar, a não ser você mesmo. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Sim. Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Está sendo questionado se essa ferramenta é gratuita. Quando eu fizer o compartilhamento do material com vocês, eu vou colocar algumas ferramentas de mercado que vocês podem baixar. Essa aqui que nós utilizamos, ela é gratuita, ok? Ela dá direito a até 3 mapas mentais e você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. E o que torna muito interessante essa questão do mapa mental. E aí cada uma vai se diferenciar em um aspecto. Algumas são apenas para dispositivos móveis. Essa, como eu utilizei, ela é para um dispositivo móvel e também para um website. E por aí nós vamos ter outras variações. Umas são mais baratas, outras são mais caras, muito por conta das capacidades de que cada ferramenta oferece para nós. Ok? Dúvidas? Estamos numa igreja, eu queria falar que, como pastor, eu deparo com pessoas que querem o púlpito, que querem o microfone, mas nunca se preocuparam em se capacitar. Então, se você falar aí, tem vagas abertas para o louvor, muita gente vai querer ir para o louvor, mas pergunta se já fizeram uma aula de canto, se já procuraram entender, sabe, um pouquinho, alguma coisa, como foi falado aqui para carreira profissional, é preciso ter um mínimo de conhecimento aí de línguas, ou se alguém quer fazer parte do louvor, tem que entender alguma coisa de música, alguma coisa, e também para ser um pregador, a pessoa não pode ir lá e falar que o apóstolo Santo Antônio fez isso, então a pessoa precisa, hoje, fazer um curso bíblico aí, tem faculdades de teologia tão prático aí, mas as pessoas às vezes não querem pagar o preço de se submeter. Eu sempre digo que quem vai estudar por conta, nunca vai estudar determinados termos da Bíblia, vai estudar aquilo que lhe convém, e aí a gente precisa conhecer aquilo que às vezes não temos muito desejo de conhecer, mas é importante. Obrigado. Muito bem colocado, obrigado, pastor Vilmar. Você pode se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração, vamos encerrar esse período. Queremos agradecer a sua presença neste lugar. O ProVIP ele tem esse conceito mais objetivo, focado em negócios e carreira. Esperamos muito que você consiga aplicar tudo aquilo que você tem escutado, tudo aquilo que você tem visto, e que isso venha a ser bênção na sua vida. Eu, particularmente, falo de coisas que eu vivo e de coisas que eu faço. E essa é uma das ferramentas que eu utilizo. Tem me ajudado muito em várias coisas, tanto no ministério quanto na carreira. Eu tenho sido bem sucedido porque tenho compreendido esses princípios e tenho aplicado com sucesso. Por isso eu digo, aplique também e você será surpreendido com os resultados. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este período. Obrigado porque o Senhor tem nos dado capacidade, tem nos dado entendimento para avançar. E avançar em coisas que estão correlacionadas também com o seu reino, não apenas no nosso próprio projeto pessoal. Aliás, eu diria que o nosso projeto pessoal é importante que ele esteja alinhado com o projeto do reino. Porque não existe coisa melhor do que ser usado nas tuas mãos para unir pessoas, para resgatar pessoas, vidas, levar a tua palavra e a tua salvação. Isso é muito mais importante do que qualquer salário que a gente possa receber, do que qualquer negociação que a gente possa fazer. Mas nós queremos caminhar em conjunto, Pai, em equilíbrio. Nós sabemos que o Senhor tem preparado cada um de nós aqui para estar em lugares que muitos outros não alcançariam,
para alcançar pessoas que muitos outros não teriam condições de estar próximos. Mas nós queremos estar preparados, não apenas para fazer uma venda, ou para ter a nossa marca ou a nossa carreira estampada em algum lugar. Mas nós queremos estar preparados para podermos estar próximos, sermos relevantes, estar próximos a pessoas que precisam escutar mais do Teu Evangelho, Senhor. Que a nossa marca, que a nossa carreira, que a nossa identidade, ela possa ser vista como algo do reino, com princípios bíblicos, com princípios claros e estabelecidos. Que nós possamos nos destacar, não pela nossa beleza exterior, ou pelo certificado, ou coisas que nós temos. Tudo isso é importante para algumas situações, acredito que sim. A sociedade tem colocado e tem imposto alguns tipos de régua, alguns tipos de estereótipos nas pessoas e nas empresas. Mas, Pai, independente disso, nós queremos ser conhecidos como uma marca que preserva os Teus princípios, como profissionais que preservam os Teus princípios. E que quando nós estivermos em situações muito desafiadoras, aqui hoje nós falamos de coisas simples, parecem simples, mas que são muito importantes, mas nós sabemos que haverá situação desafiadora pelo nosso caminho. Nós queremos lembrar que o Teu Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, e queremos pedir desde já, nos lembre, Espírito Santo de Deus, desses princípios que nós temos aprendido aqui no ProVip. Nos ajude a colocar em prática cada um deles, para que nós possamos dar testemunhos, para que nós possamos ver pessoas dizendo que foram abençoadas, para que nós possamos ser a continuidade de fato, como nós escutamos no domingo do livro de Atos, em cada situação em que nós estivermos envolvidos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estivemos aqui na Tua santa paz. Assim nós pedimos que os Teus anjos possam nos acompanhar. Pedimos a Ti, Pai, que dê ordem aos Teus anjos para nos acompanhar em segurança aos nossos lares, para que nós possamos continuar com as nossas atividades ainda hoje e ao longo dessa semana, Pai. É o que nós Te pedimos e alegremente Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana.